Tenham paciência comigo, eu vou falar devagar. Geralmente eu falo muito rápido, mas hoje eu vou falar devagar. Baixe sua cabeça, eu quero começar orando. Primeiro agradecendo a Deus, porque eu estou voltando a pregar. É um dos meus maiores privilégios. Desde os meus 14 anos, eu tenho pregado todo dia sem parar. Mesmo com Covid eu estava pregando. Quando voltei para casa, eu estava pregando em casa para a família. E hoje eu estou pregando de volta na comunidade bíblica Logos. Senhor, esse lugar é teu. Faça conforme o Senhor me mostrou. E eu peço, libere os teus anjos nesse ambiente, nessa noite. Libere a tua presença aqui. Libere o teu Espírito Santo de poder. Nós oramos, Senhor, que essa atmosfera seja preparada para que o teu Espírito Santo venha, para que o Senhor receba toda a glória. Eu oro por corações incendiados nessa noite. Eu oro por corações sedentos nessa noite. Eu oro por fogo do teu Espírito sobre a vida de pessoas. Eu oro, Senhor, por um mover sobrenatural, de transformação de dentro para fora. Eu oro por um fluir de mudança de mente. Eu oro, ó Deus, para que a tua presença seja manifesta nesse lugar. Toda obra maligna, toda intenção satânica contra vidas nessa noite, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Nós pedimos, fique à vontade entre nós. Fique à vontade nesse ambiente. Fique à vontade, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre esse ministério, sobre a comunidade bíblica Logos. Que o Senhor tenha liberdade de fluir. Que o Senhor tenha liberdade de reinar. E que o Senhor tenha liberdade de governar. Assim nós pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No início, durante a adoração, eu estava orando e eu vi, claro, anjos fluindo no nosso meio. Nossa década como igreja começa agora. 7 anos esse mês nós estamos completando. E o número 7 é um número significativo. O número 7, na verdade, ele nos revela um código de Deus que destrava em nós o que nós chamamos de plenitude. Plenitude é ser abundante em tudo. Plenitude é não ter falta de nada. Plenitude é transbordar. Plenitude é transpor. Plenitude é ter não apenas em abundância, mas é poder compartilhar em abundância e ao mesmo tempo não se esvaziar. Esse número 7, ele fala sobre plenitude. E como nós estamos completando 7 anos de igreja, eu quero falar para você sobre a dinâmica da plenitude. Muitos cristãos vivem à beira da bênção, à beira do milagre, à beira da prosperidade, à beira da felicidade, à beira da alegria, e nunca alcança. Parece que a vida é difícil demais, parece que as coisas são complicadas demais. E a gente vai olhando nas áreas das nossas vidas e vamos percebendo que existem nós que foram dados, e parece que esses nós não permitem com que nós vivamos essa plenitude.
A grande verdade é que quando Jesus nos chamou, e Ele mudou a nossa vida, Ele mudou a sua vida, Ele mudou a minha vida, cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um histórico, cada um de nós tem um passado. Você sabe de onde você veio, você sabe onde você estava amarrado, você sabe o que estava acontecendo na sua vida alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Só que quando Jesus veio para as nossas vidas, Ele não veio para tirar alguns nós e deixar outros nós. Gálatas capítulo 5, não precisa abrir, porque não é o texto central ainda. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, nós não podemos ser plenos e ter nós em nossa vida. Não podemos ser prósperos e estarmos vivendo miséria. Não podemos dizer que somos transbordantes de alegria, que estamos bem, mas ao mesmo tempo estamos vivendo deprimidos. Quando eu falo sobre a dinâmica da plenitude, eu não estou falando sobre algo que você vai fazer naturalmente. É uma obra que já foi feita na cruz do Calvário. E essa obra é a obra da cruz. É a obra que Jesus realizou para libertar você. Por isso eu quero começar hoje à noite dizendo qual é a área da sua vida que você ainda não é pleno. Qual é a área da sua vida que ainda existe um nó, que quando você pensa em transbordar, você não consegue transbordar, porque existe um nó. Deixa eu explicar um detalhe. Quando Jesus salvou a mim e a você, Ele desatou todos os nós. Não tinha mais o nó da tristeza, não tinha mais o nó da angústia, não tinha mais o nó da miséria, não tinha mais o nó da desgraça, da maldição, todos os nós. Se você carregava um trauma, se você tinha um problema, todos os nós foram desatados. Então o que Jesus fez já está garantido. A questão toda, que essa vida que nós temos aqui, a vida que Deus te deu, a vida que Deus me deu e a mim Ele me deu de novo, por isso eu estou vivo, a vida que Ele nos deu, Ele nos fez Senhor sobre esse templo. Eu tenho autoridade sobre esse templo. Interessante, né? Talvez alguns vão dizer, não, pastor, o Senhor sobre esse templo é Ele. Será? Esse é o grande ponto. Porque Ele desatou os nós, mas nos deu autoridade sobre a nossa vida, para que a gente possa construir, semear e viver em cima do que Ele tem nos ensinado. Então, se nós não vivemos em cima do que Ele nos ensinou, nós assumimos o senhorio sobre esse templo, e a gente começa a fazer, sabe o que? A voltar os nós novamente. Quantos de nós fomos perdoados por Ele, mas nós voltamos a ativar o nó da falta de perdão com relação a alguém? Quantos de nós fomos libertos da usura, da miséria, do egoísmo, mas nós voltamos a ativar os nós de novo, porque nós dizemos, se eu for um doador, se eu der dinheiro, se eu ajudar alguém, vai faltar para mim. Veja, isso é um nó. E é um nó que prende a nossa mentalidade de ser pleno. Eu quero convidar você a observar na sua vida hoje, porque nós estamos entrando hoje numa nova década como igreja. Nós estamos entrando hoje no novo tempo, é um tempo profético como igreja. Foi aberta
a temporada de milagre sobrenatural sobre a comunidade bíblica Logos e para fluir através da comunidade bíblica Logos. Mas a área que nós estamos atados com esse nó se torna uma área que impede o milagre de fluir. E eu vou dizer para você, Jesus não nos libertou parcialmente, Ele nos libertou completamente. A conversa fiada de que nós somos fracos mesmos, de que o homem erra mesmo, de que não tem como permanecer, nós já estamos abrindo uma concessão para que aconteça, para que a gente fracasse, para que a gente caia. Quer saber de uma coisa? Jesus era radical com a palavra, ele não era meia boca. Então se era, isso é, o justo viverá da fé. Eu digo para você, se você tiver fé, Ele vai suprir você em todas as áreas, através da sua obediência, através da fé. Então Jesus era radical com a palavra. E eu não estou falando do radical no sentido pejorativo, desse radicalismo religioso. Eu estou falando que ele levava ao pé da letra o que o pai dele falava. O que eu quero deixar para você nessa introdução é que hoje nós precisamos decidir como vamos viver os nossos próximos anos. Foi aberto um tempo novo, no reino do Espírito foi aberto um portal de milagres. Você tem a oportunidade de olhar ao seu redor e dizer, nesse clima pandêmico, não duvide. Você tem a oportunidade de dizer, pastor, mas será que essa é a época disso acontecer? Não é será, não é se, não é porque que isso aconteceria. O Senhor falou e assim será. Então todos aqueles que creem e se envolvem e participam daquilo que Deus fala, e você mergulha nisso, você colhe o que Ele declarou para você. Então eu quero iniciar. Rafão está soltando, está atrapalhando não? O som quando solta? Então eu quero iniciar hoje à noite, pedindo para que você faça uma autoavaliação, durante a mensagem que o Senhor pediu para eu falar com você. E a autoavaliação é, qual é a área que você ainda não é pleno? E essa área que você não é pleno, você de alguma maneira deu um nó, e você interrompeu o fluir natural. Seja o seu fluir na vida espiritual, seja o seu fluir na vida emocional, ou seja o seu fluir na vida material. Não importa, onde tiver um nó, hoje você tem a oportunidade de ser desatado. Preste atenção, hoje você tem a oportunidade de ser desatado. Deus já mandou os anjos aqui. Os anjos já estão presentes para fazer a obra que nós não conseguimos fazer, para nos ajudar nesse processo, porque a Bíblia fala em Hebreus que eles são espíritos ministradores que ministram ou ajudam ou dão suporte àqueles que hão de herdar a vida eterna, isso é, nós. Então os anjos estão aqui hoje para nos dar suporte. E hoje à noite já é o momento onde Deus está abrindo as oportunidades para milagres. Alguns nós serão desatados, e você perceberá isso essa semana já. Você perceberá isso na sua casa, você perceberá isso no seu próprio comportamento. Essa semana já você vai perceber. Então vamos começar a mensagem. O tema da mensagem que eu quero trazer para você hoje é a dinâmica da plenitude. E quero trazer dois textos centrais para que a gente possa correlacionar e trabalhá-los juntos. O primeiro texto é Gênesis capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 3. Comigo, por favor. Abra comigo, por favor. Gênesis
Gênesis capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 3. E diz assim a palavra: e havendo Deus, Fábio, me faz mais uns pads contínuos do que. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda sua obra que Deus criara e fizera. Eu gostaria que a gente pudesse observar esse texto, e dentro da nossa perspectiva de observação, que a gente pudesse fazer algumas perguntas, para entender melhor ainda esse texto. Esse texto nos traz a ideia clara, de que existe um Criador, que fez todas as coisas. Ele fez os céus, Ele fez a terra, Ele criou toda a natureza, e por fim Ele criou o próprio homem. Ele estabeleceu as leis da natureza, e conforme Daniel fala, Ele é aquele quem estabelece os tempos e as estações. Então nós estamos falando de alguém que tem um poder de criatividade incrível, para colocar as coisas no lugar, para conectar situações. Quando nós olhamos para nós de maneira biológica, você olha para dentro de você e você observa que as suas células, quando você se casa, ela tem um determinado poder ao se juntar com outra célula para gerar uma nova vida, e daí vem novos cromossomos, daí vem novas possibilidades, daí você gera um novo ser, que tem uma vida independente de você, mas que veio de você e consegue viver fora de você. Nós estamos falando de um Deus que é meticuloso em todos os detalhes que Ele coloca a mão para fazer. Então, se nós estamos falando de um Deus tão criativo, de um Deus tão inteligente, que é o que Ele é, eu faria uma pergunta básica. Ele criou todas as coisas. Primeira pergunta: por que que Ele criou parcialmente? Acaso Deus não tem poder para fazer de uma vez só? Será que numa palavra só Ele não poderia criar todas as coisas? Nessa primeira observação, nós vemos que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Tudo que Deus cria, Ele não cria só por criar. Deus estabeleceu algo com o ser humano, na sua aliança, na sua forma de agir com o ser humano. Ele estabeleceu uma coisa: que existe tempo para todas as coisas. O sábio já falou isso em Eclesiastes: tempo de viver e tempo de morrer, tempo de casar e tempo de não estar casado, tempo de ter filho e tempo de estar solteiro de filho. Então, quando nós olhamos, nós entendemos que Deus, Ele não criou processualmente, de forma desconexa. Ele criou porque Ele estava apontando algo para a humanidade. Deixa eu tentar explicar para você. Ele cria no primeiro dia, e Ele diz: uau, isso é bom. E aí Ele vai no segundo dia, e Ele se enche de expectativa, Ele fala: isso é bom. E Ele vai todos os dias. O que Deus estava fazendo? Deus estava se relacionando desde sempre com a criação. Uma das coisas que nós vemos é que Ele estava desfrutando do que Ele estava criando.
Daí nós vemos que esse Criador não estava interessado em fazer mágica, mas esse Criador estava sempre e sempre esteve interessado em gerar conexão, em gerar relacionamento. E veio o quarto dia, e ele criou, e ele disse: é bom. Veja que ele não apenas criava assim, ele ia desfrutando de cada coisa que ia nascendo, de cada coisa que ia acontecendo. Mas chega no último dia, e ele fica satisfeito ao olhar tudo que ele fez. E ao olhar toda a criação, a Bíblia diz que ele, no sétimo dia, resolveu descansar. Segunda pergunta que eu faço: um Criador tão poderoso, atemporal, isso é, ele vive fora desse tempo, ele é sobrenatural, poderoso ao extremo, precisaria dormir? Precisaria descansar da criação? O central aqui, a lição central desse primeiro texto, para a gente trabalhar, é que ele nos ensina que ele poderia fazer de qualquer outro jeito, mas ele não apenas fez, ele nos ensinou como nos relacionar com o mundo ao nosso redor. Ele nos ensinou qual a perspectiva que ele tinha enquanto fazia todas as coisas, o que é que ele estava dizendo, o que é que ele estava mostrando, que o mais importante do que o destino é o processo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Eu lembro de um filme, talvez você tenha assistido. O nome do filme, eu não lembro o nome do autor, Adam Sandler. Do Clique, do controle remoto. Quem assistiu, levanta a mão. Aquele filme faz as pessoas pararem para pensar. Talvez a gente não tenha um controle remoto daquele, mas a gente tem um celular hoje que dá para fazer o papel do controle remoto. E o que eu vejo naquele filme, no retrato, é que havia um desespero grande de alcançar um destino, de chegar em algum lugar, que ele terminou não desfrutando do processo. Então ele viveu correndo para alcançar algo, mas o mais importante não era lá, o mais importante era o processo. Estou dizendo que o destino não é importante? Não. Eu estou dizendo que o destino deixa de se tornar especial ou importante quando você não o constrói adequadamente no processo. Eu posso até fazer uma aplicação sobre isso. Eu posso trazer para nós uma explicação prática do que Deus estava fazendo. Deus se relacionou com os animais de tocar enquanto Ele criava, porque Ele estava criando e desfrutando, observando se aquela criação era boa. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que no processo, em alcançar o que nós temos que alcançar lá na frente, é importante que a gente valorize o tempo com as pessoas que estão no nosso lado hoje, porque às vezes a gente corre tanto para o destino, e ao chegar lá no final, as pessoas não estarão mais conosco. É importante que a gente saiba valorizar aqueles que estão conosco agora, porque alguma coisa pode acontecer na nossa vida, e nós, ou a pessoa que está conosco, ser tirada de nós, e nós não tivemos tempo sequer de apreciar, e de dizer como você é especial, de dizer eu te amo. O Senhor está nos ensinando hoje, que existe uma dinâmica, e essa dinâmica para sermos plenos, ela precisa ser cumprida. Ele não
não faria didaticamente desse jeito, se não houvesse aqui uma lição para mim e para você. Vamos falar sobre esses pontos desses processos que Deus vai nos mostrando aqui. Quando eu leio esse texto, a primeira coisa que eu vejo é que havia alegria em Deus. Havia alegria em Deus. Alegria de ter feito, de ter criado, de ter gerado. Ele sabia como seria lá na frente, seria uma bênção, mas o momento era agora. Alegria. 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 Uma palavra tão simples, tão bonita, mas uma palavra escassa na vida da maioria dos cristãos. Nós deveríamos ser o povo mais feliz de toda a terra. Deveríamos ser as pessoas mais transbordantes de alegria. Mas quando olhamos para os cristãos, nós temos visto cada vez mais uma fisionomia de abatimento, uma fisionomia de tristeza, de angústia. A alegria está onde? Deus os ensina através da sua postura, quando ele estava lidando no dia a dia, que a alegria ela é central, ela é extremamente importante. Por exemplo, o que a palavra diz? Que a alegria do Senhor é a minha força. Alguns cristãos estão correndo atrás de ter força, mas eles não estão buscando a alegria. O salmista Davi disse certa vez: restitui-me a alegria da minha salvação. Existem vários tipos de alegria. Existem várias formas de sermos alegres. Mas a forma mais central de sermos alegres é desfrutar e reconhecer o valor do que Deus tem feito hoje na nossa vida. Porque nós ficamos reclamando sobre eu não tenho, eu não consegui, a porta não se abriu. E Ele está dizendo para nós: mas o que é que você tem hoje? Não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho aquele carro, eu não tenho aquilo que eu queria, eu não tenho o marido que eu pedi para ter. E o Senhor está dizendo: mas o que é que você tem hoje? Hoje eu tenho isso, hoje eu tenho isso. Escute, a alegria, ela é gerada quando você começa a ser grato, que é o segundo ponto que o Senhor nos mostra. Porque a alegria, ela expressa gratidão. A gratidão vai gerar alegria. Se eu não consigo reconhecer o valor e ser grato, eu não consigo transbordar de alegria. Parece simples, mas os cristãos de hoje, e é provável que você também aqui, ainda não tem experimentado uma porção de alegria. E a razão de muitos de nós não experimentarmos uma porção de alegria é que nós estamos muito focados lá, esquecendo do momento aqui, esquecendo de agradecer pelo pouco. A maioria de vocês chega em casa, tira a máscara e respira, né? Se você soubesse como é estar no hospital, tentando respirar um pouquinho mais, porque o seu pulmão está 70% tomado, você daria graças a Deus que você não precisa pensar em respirar. Nos dias que eu estive no hospital, eu precisava pensar em respirar, e mesmo assim eu estava sendo grato. Eu abri minha boca e falei: obrigado, Senhor, por essa situação que eu estou. Obrigado, Senhor, porque estou fraco hoje, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Veja, a alegria não é o fato de você estar rindo. A alegria é o fato de você ser contente, de você estar contente. Você precisa estar contente, como o apóstolo Paulo falou, no pouco, e precisa estar contente no muito. Contente porque eu estou na escassez. Pastor, eu não vou ficar contente porque eu estou na escassez. Mas a sua escassez, ela não é total. Você não morreu, você está vivo. Tem coisas para agradecer. Se você começar a entender e mergulhar no que Deus está nos ensinando didaticamente, coisas vão começar a ser desatadas dentro de nós. Porque não flui bênção em um coração que não é contente. Não existe como Deus fazer milagres num coração ingrato. Não existe mágica para vivermos uma nova década com o Senhor.
de milagres. O que é que você quer? O que você tem pedido? Não existe mágica. Não são 7 semanas, não são 7 dias, 7 orações fortes. Não existe mágica. Sabe o que existe? Dia após dia. Eu acordo, eu semeio em espírito, eu profetizo. Posso não colher amanhã, posso não colher depois, mas eu agradeço por aquilo que virá em fé. E eu declaro de novo, porque uma hora vai vir. Mas um coração amargurado, trancado, fechado, cheio de nó, você pode profetizar e dar quantos dízimos você quiser, você vai continuar preso e atado. O que eu estou ensinando para você hoje não é sobre mágica, é sobre aprender com o processo. Dinâmica da plenitude. Onde começa isso, pastor? A dinâmica da plenitude é uma outra pedagogia de Deus, que Ele mesmo passou e viveu. Então Ele diz: durante 6 dias eu trabalhei, e no 7º eu descansei. É o que a Bíblia nos mostra aqui. O que isso nos ensina? O que isso traz para nós de ensinamento, de lição? Que existe o tempo de plantar, existe o tempo de semear, existe o tempo de trabalhar. Mas precisamos ter um tempo onde nós precisamos parar e deixar com que a semente que plantamos, seja ela em que área for, ela tenha tempo de germinar, de crescer e de dar frutos. A dinâmica da plenitude é simbolizada no número 7. E o número 7, ele pode ser, existem várias divisões para o número 7, mas ele pode ser dividido em 3, trindade. 3, trindade de novo. E 1, que é novo começo. Então a plenitude representada no número 7, ela nos mostra o seguinte: que se eu só trabalhar e não desfrutar, eu não conseguirei ser pleno. Mas que se eu também não trabalhar e só quiser desfrutar, eu também eu não conseguirei ser pleno. O fazer e o receber, isso é, o gerar e o receber é extremamente importante. Eu quero explicar isso para vocês agora, talvez de uma maneira mais detalhada. O que a palavra está nos ensinando, o que a palavra está deixando claro para nós nessa noite, é que quando Deus trabalhou 6 dias, Ele estava dizendo: não adianta ficar na cama, esperando cair dos céus. É importante ter responsabilidade, é importante profetizar, é importante semear, é importante trabalhar, é importante construir, é importante planejar, é importante olhar para o futuro e traçar metas, tudo isso é importante. Mas na dinâmica da plenitude, se você só pensa em adquirir e você não tem um coração generoso, você nunca será pleno. A plenitude não é sobre o quanto eu tenho, a plenitude é sobre o quanto eu tenho e o quanto eu me esvazio, o quanto eu entrego. A plenitude é: eu recebo o meu salário, mas eu compartilho uma determinada porcentagem. E há aqueles que ficam presos a 10%, né? Há aqueles que ficam presos a 10%. Plenitude não é fazer o básico, plenitude é fazer o extraordinário. Plenitude é ir além do normal. Plenitude é saber, cara, hoje eu estou feliz e eu vou compartilhar com alguém sobre a felicidade. Veja, é uma via de mão dupla. Eu preciso aprender a receber, mas eu também preciso aprender a doar. Eu me considero um doador. Tudo que eu tenho eu dou, eu gosto de compartilhar, compartilho a minha vida, compartilho os meus recursos. E nunca fui muito a pessoa de receber. Recebo, mas cara, não, já tenho demais, já está tudo bem, eu quero retribuir. E nesses dias no hospital, eu pude entender a dinâmica da plenitude. Quando eu estava fraco,
E alguém precisou entrar no quarto e olhar para mim e dizer: fica tranquilo, você é um vencedor, você é um guerreiro, você vai sair dessa. Eu olhei para a pessoa e falei: muito obrigado. A minha cabeça, meu Deus, outro dia eu estaria aqui falando isso para alguém. E o Senhor estava me ensinando: você nunca será pleno se não aprender a receber também. A dinâmica da plenitude: eu dou e eu recebo. Meus irmãos, eu fiquei no hospital 16 dias. As enfermeiras entravam de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para medir pressão, para colocar remédio. 16 dias. Eu não consegui ficar parado. Eu ia evangelizando todas elas que iam chegando. Eu ia orando por todas elas que iam chegando. Várias delas aceitaram Jesus. Só que chegou um momento que eu não tinha nem como levantar o braço. Se eu levantasse o braço, a saturação caía. E eu só ficava deitado. Quer saber de uma coisa? Até para tomar banho. Eu não me envergonho disso. Eu me senti humilhado da primeira vez. Eu falei: meu Deus. E o Senhor falou: você não pode fazer por si, mas eu levanto pessoas que te ajudam. 5 vezes pelo menos eu precisei tomar banho deitado em cima de uma maca. E uma hora eu olhei com tanta gratidão para a enfermeira, mas eu não tinha como falar. E ela só olhou para mim: fica tranquilo, esse é o nosso papel, eu sei que você está agradecendo, fica tranquilo. E eu só chorava, só caía lágrima aqui. Como eu posso ser pleno se eu não tenho um momento onde eu posso ser servido? Jesus disse para Pedro, porque ele foi lavar os pés de Pedro, e Pedro falou: não, Senhor, você não vai lavar meus pés. Sabe o que ele disse? Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Deixa eu trazer o nosso contexto, o que o Senhor está nos ensinando. Primeiro, Ele não nos criou para sermos independentes. Ele não nos criou para estarmos sozinhos. Ele nos criou para depender uns dos outros. E eu vou afirmar para você, eu não sei em que momento, mas em algum momento, e eu profetizo que não vai ser em hospital, em algum momento você vai precisar de alguém. E esse alguém vai ser a chave de Deus para você. Às vezes nós estamos orando: Senhor, está faltando, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. E Ele está dizendo: aprenda a depender de alguém. Sabe por quê? Porque o depender de alguém é saber que Ele usa pessoas para prover para você. Ele usa homens para abraçar você, e esse homem representa o abraço do Pai sobre a sua vida. Nunca subestime aquele aperto de mão verdadeiro e sincero. Nunca subestime aquele abraço que diz para você assim: conta comigo. Nunca subestime aquele olhar que olha para você e fala: se algum dia você precisar, conta comigo. Sabe por quê? Porque Deus se manifesta através do ser humano para suprir o próprio ser humano. Eu espero que você esteja entendendo o que o Senhor está nos revelando em Gênesis capítulo 2, versículo 2 ao versículo 3. Que para ser pleno, nós vamos ter que abdicar de alguns orgulhos, de alguns conceitos culturais. Eu não recebo ajuda, e eu não ajudo tal pessoa, eu não faço isso. Às vezes a gente passa na rua, tem um drogado, nós não queremos ajudar, porque ele vai usar com a droga. O que ele vai fazer não é problema seu, porque quem sabe a sua ação de dar e dizer Deus te abençoe, pode inibi-lo de chegar na rua e comprar droga. Veja,
Seja pleno, seja doador, seja representante de Deus para abençoar outra pessoa. Irmãos, não é sobre mágica, porque seria muito fácil chegar hoje à noite, vamos profetizar 7 chaves, 7, muito fácil, 10 anos de prosperidade nisso. Se você não entender que existe um processo, e você tem que colocar a mão na terra, abdicar de nós que tem na sua vida, que são conceitos errados, algumas coisas não irão acontecer nessa década. A promessa de Deus é que nós vamos experimentar muita coisa sobrenatural, mas eu quero afirmar para você, isso se constrói. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 45. Versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Processo vai haver, não adianta. No processo você constrói ou você destrói. A gratidão constrói, a ingratidão destrói. O compromisso com aquilo que Deus falou constrói, o descompromisso vai destruir o processo. Nós podemos olhar na Bíblia esse contraste. Deus já deixou claro, Ele não vai fazer mágica com você. O nó não vai ser desatado pela mágica. Como eu queria falar algumas coisas para vocês aqui, mas não é o tempo. Algumas pessoas foram roubadas. Aquele ódio, se eu pegasse aquele ladrão, eu rasgava da cabeça à ponta dos pés. Algumas pessoas foram caluniadas. Se eu pudesse colocar uma água quente na boca daquele caluniador, nunca mais ele ia falar. Aí a gente vem para a igreja esperando que o pastor ore, e aquilo sai do nosso coração. Tem que confessar, porque é processual, a cura é processual, a libertação pode ser instantânea do demônio, mas ainda vai haver uma causa que você vai ter que confessar. É processual. Eu vou crescendo, vou me desenvolvendo, decido hoje, mas é processual, não é mágica. E olha isso aqui. José, esse é o contexto de José. Ele sonhou o sonho de Deus. Deus vê lá na frente, a gente só vê o agora. Deus já passou pelo seu processo antes de você passar por ele. Então, mantenha-se firme quando você estiver passando, porque Deus já foi organizando o caminho. Não tente pegar atalho, não tente fazer do seu jeito. Quando Deus, Ele olha lá para frente, Ele já passou por onde você vai passar. E olha o que acontece, Ele deu um sonho para José. E esse sonho de José era um sonho extraordinário. Um sonho que falava sobre reinado, sobre governo. E esse reinado e esse governo seria sobre os irmãos de José. Os irmãos ficaram indignados. O que é que os irmãos fizeram? Nós vamos vender você, miserável. Você quer ser melhor do que a gente. Veja, Deus deu um sonho para o menino, mas aquilo não o tornava melhor. Mas os irmãos se tornaram servos, não por causa do sonho, se tornaram servos porque o coração deles era ruim. Inveja, intriga, isso acontece de jeito nenhum. Nós não somos invejosos, nós não temos intriga. Eles venderam o menino. Esse menino trilhou um processo que ele mesmo não sabia que ia trilhar. A Bíblia não fala sobre ingratidão. A Bíblia não fala que José, ele estava reclamando
ou ele estava questionando Deus. A única coisa que a Bíblia fala é que ele era fiel e íntegro. Fiel e íntegro. Como pode alguém ter um sonho e depois de algumas semanas estar dentro de uma cisterna, sendo vendido para um povo que ele não sabia? E aquele povo olhou para ele e falou assim: também nós não queremos essa criatura aqui, eu acho que isso aqui não serve não. Entregou para os egípcios, porque os egípcios pegavam qualquer coisa, porque os egípcios queriam escravo para trabalhar. Não presta para ti, presta para nós, traz ele aqui. Mas a fidelidade no processo, a gratidão no processo, o contentamento e o entendimento de que Deus estava com ele, fez com que José prosperasse em cada etapa. E ele foi crescendo, se desenvolvendo, só que chegou um momento, que José chegou diante do poder de todo o governo do Egito. Deus olhou para ele e colocou autoridade para uma coisa, para que o sonho que ele teve quando era adolescente começasse a se cumprir. Os irmãos não sabiam, e os irmãos, por causa da fome que teve em Israel, foram enviados até o Egito para comprar comida. José era o governador, e ao chegarem lá, eles tiveram que comprar comida de José sem conhecer José. Mas a Bíblia diz que José os conheceu. O que é que eu quero colocar para você? Às vezes, nós estamos lutando contra aqueles que serão a providência de Deus nas nossas vidas. Você não sabe quem são as pessoas que Deus vai levantar. Então, cuidado para não ser orgulhoso e começar a menosprezar pessoas, porque Deus sempre vai usar pessoas para abençoar pessoas. Então eu tenho que ser interesseiro? Não, eu tenho que ser como Jesus, porque quem faz inimizade é o diabo. A Bíblia diz que Jesus é reconciliador. Quem faz inimizade é o diabo. Tem gente que me considera inimigo, mas eu não tenho inimigo. Qualquer pessoa que vier, se vier de bom coração, eu vou falar, vou conversar, vou receber. Não preciso ter relacionamento com pessoas ruins, mas eu conversarei, e serei cordial e serei verdadeiro. Eu quero sempre entender que no processo de construir, não é sobre uma figura, é sobre uma atitude do meu coração. Não é um homem, não é uma mulher, eu vou semear. A maneira que Deus vai fazer vir para mim, Ele decide, mas eu quero ser um semeador. Então José estava lá no topo de tudo. E, resumindo, os irmãos se revelam, ele se revela aos irmãos. Os irmãos ficam com medo de serem mortos, porque mereciam ser mortos. Agora José estava por cima. E a nobreza do coração de José, ele fala: agora pois não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Olha a perspectiva. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ele poderia ter guardado mágoa, ele poderia ter guardado angústia, tristeza, pensamentos ruins contra os irmãos, mas ele disse: o Senhor usou vocês para me enviar antes para cá, para que agora, na época de pandemia, não, na época de fome, vocês possam ser supridos. Sabe o que José estava dizendo? Eu sou pleno, eu tenho o suficiente, e é um prazer para mim hoje ter trilhado tudo que eu trilhei para ser uma bênção para você, para poder abençoar a sua vida. A dinâmica da plenitude é entender que os processos virão, mas os processos não vêm para nos destruir ou para nos humilhar. Tire isso da sua cabeça. Porque aquele chefe, ele pega no meu pé e ele reclama comigo, e ele fala, ele xinga. Aprenda a ouvir calúnias e como é que eu falo? Devolver a calúnia
com boas palavras, devolva a calúnia com elogios. Não, porque aquele líder, aprenda a agir de espírito oposto. Esse é o ponto de todo o processo. Enquanto nós plantamos, nós precisamos escolher que tipo de semente nós vamos plantar. Se é uma semente de miséria e de morte, ou se é uma semente de vida. Comunidade Bíblica Logos, eu quero declarar sobre você algo extremamente poderoso. Nós estamos hoje entrando numa nova década. Não me importa quantos nós você tem na sua vida. Eu só quero dizer para você, Deus está declarando sobre a sua vida, sobre a sua família, que você não foi salvo para ser meia boca, você foi salvo para ser pleno. Pleno no seu casamento, pleno sim nas suas finanças, pleno na sua alegria pessoal, pleno nos projetos que Ele vai colocar sobre a sua mão. Mas entenda, o processo que você está vivendo agora pode parecer ser doloroso, pode parecer ser difícil, mas Ele está dizendo: aprenda a se contentar em toda e qualquer situação, porque o justo, ele prospera até no deserto. O justo, ele frutifica onde ele colocar a mão. E o que nós vamos entender dessa palavra é que na dinâmica da plenitude, que é o que Deus nos pede, nós temos que aprender a depender uns dos outros. Mas nós não podemos ser só dependentes, porque senão nós vamos ser sanguessugas. Na dinâmica da plenitude, nós temos que ser primeiramente doador, mas temos que estar abertos a receber. Receber o quê? Bens, ajuda, dinheiro, isso também. Mas principalmente correção, principalmente alinhamento, principalmente amor que vai nos curar. Eu preciso estar aberto a ouvir qualquer irmão que chegue para mim, que possa estar sendo usado por Deus. E se o irmão chega até mim: pastor, esse irmão deu uma palavra ali, eu não recebi não. Se você não receber, mas não fale para ele assim: irmão, você está na carne, você é do diabo. Agradeça, incentive e diga: Senhor, não entendi, se for do Senhor, amém, se não for, também não recebo. Você está entendendo? É o ponto de aprender a receber e aprender com todo mundo. Pessoas orgulhosas, elas ficam presas no lodo, no deserto, mas pessoas que se contentam, que são contentes, elas são alegres, elas não têm problema com o que os outros vão falar para ela, ou conversar com ela. Elas ouvem. Se não for de Deus, deixa quieto, porque o que é de Deus se cumpre. Dado essa palavra, eu espero que você tenha recebido no seu coração, porque agora eu tenho perguntas para você. E a minha pergunta para você é: quais são as áreas que existem em nós? Está empacado, não anda, não vai para frente, que tem feito com que no meio do processo da adversidade, da tribulação, do trabalhar de Deus, você não entenda e comece a questionar. Você não consegue compreender, então você começa a ficar mal. Ao invés de ficar feliz com o que Deus está realizando, você fica infeliz com aquilo que Ele não realizou ainda, que vai realizar depois. Onde estão esses nós na sua vida? Vou te falar o que o Senhor colocou no meu coração. Hoje os anjos estão aqui para nos ajudar a desatar os nós. E não só isso, nos encher com óleo de alegria, tirando de nós a angústia, tirando de nós a depressão. Não é sobre mágica, é sobre decisão. Nós vamos entrar nessa década, então eu quero convidar você. Primeira coisa, abaixar a sua cabeça. E perguntar do Senhor: Senhor, aonde está esse nó na minha vida? Ele vai mostrar para você. Alguns são espirituais que o diabo fez, que o diabo colocou.
E esses nós espirituais prendem você, a sua alegria, o seu ânimo, a sua prosperidade, prende você no seu casamento. Eu quero convidar você a pedir a Deus para que o Espírito Santo identifique isso na sua vida hoje. Nós serão desatados para libertar você para uma nova fase com o Senhor. Nós de religiosidade, nós de incredulidade, nós de imoralidade sexual, você vem trazendo isso de relacionamentos passados, nós de fracasso em projetos que você se propõe a fazer, nós de falta de compromisso, Deus te pede algo, você começa e não termina, deixa pelo meio do caminho, ou simplesmente você é um crente, está tudo certo, não se prostitui, não fuma maconha, nunca matou ninguém, você só não é pleno na alegria do Espírito. Essa é a sua noite. Essa é a sua noite. Hoje à noite, se você não é batizado com o Espírito Santo, o Senhor deseja batizar você. O batismo com o Espírito Santo também não é uma mágica, é um presente para aqueles que um dia receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Algumas pessoas acham que o Espírito Santo vai vir e ele tem que escrever as palavras que eu vou falar. Não, a Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus verdadeiramente, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que significa isso? Basta crer em Jesus, acreditar que Ele morreu por você, que Ele está aqui, aí vai começar a borbulhar algo dentro do seu ventre, quando você vê, as palavras estão saindo. Que palavras são essas? A sua língua espiritual, para que você fale com Deus. Ninguém entende, nem o diabo entende, mas você está falando com Deus do seu espírito, e Ele está dizendo hoje, eu quero me comunicar com você, através do Espírito, através de línguas estranhas. Se você não é batizado com o Espírito Santo, eu já quero começar orando por você. Você vai sair do seu lugar, e vai ficar aqui, ó, nessa linha de frente, depois a gente vai desatar os nós aí. Quem deseja nessa noite uma experiência, você tem Jesus no seu coração, e você fala agora, eu quero uma experiência com o Espírito Santo, eu quero transbordar, você vai levantar e vai vir aqui, mas não pode demorar, é agora. Jesus está chamando você, Jesus está chamando você, Jesus está chamando você. Feche os olhos, coloque a mão na posição de receber, só acredite no Senhor, Ele está aqui, e está aqui agora. Só acredite, vem mais para cá, querido, fica aqui, aqui, isso. Veja, o Espírito Santo está aqui agora, e Ele está dizendo, eu quero encher vocês. Não é o pastor que faz isso. Então acredite de todo o seu coração. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Acredite.